Quiz C++, questão 105. De acordo com o padrão C++23, qual é a saída deste programa? Então é um programa que tem uma classe chamada A maiúsculo, que tem um construtor e um destrutor, cujo o construtor imprime A minúsculo na tela e o destrutor imprime A maiúsculo na tela. E fora do escopo da main tem um inteiro chamado i, com valor 1, e na main tem apenas essas partes de código, com uma label, também chamada label, declaração de um objeto A chamado A minúsculo, e ele pergunta se i for true, ou i menos for true, ele volta aqui para o label. E aí ele pergunta então qual vai ser a saída disso aqui. Bom, essa questão aqui então é sobre o escopo das variáveis dentro dos labels, né? E ele é literalmente semelhante ao de loops, né? Porque na verdade os loops são como se fosse um goTo, um label segundo uma condição. Então aqui neste caso ele pergunta, quer dizer, antes de ele perguntar, ele declara uma variável A, e aí ao declarar ele já imprime o A minúsculo na tela, e aí ele pergunta, i menos menos é verdade? Então como o i é 1, então antes de evaluar o menos menos, ele pergunta se 1 é true, como ele é definido como true, então ele entra aqui dentro e vai para o label. Quando ele vai até o label, o que acontece é que todo o escopo aqui é reiniciado, assim como no loop também. Toda vez que você recomeça um loop, todo o escopo e as variáveis que você declara dentro do loop, elas são destruídas. Então, obviamente, esse A minúsculo está aqui, ele vai ser destruído e vai se chamar o destrutor. Então vai recomeçar esse loop aqui e vai declarar de novo então uma variável A. Então ele vai mais uma vez imprimir o A minúsculo, que vai chamar o seu construtor. Só que dessa vez o i já vai estar valendo 0. Então ele vai perguntar if 0 igual a true, que no caso é false, e aí ele não vai entrar no label e ele vai encerrar então a execução do programa aqui. Na hora que ele for encerrar, então ele vai chamar o destrutor mais uma vez e vai imprimir o A maiúsculo mais uma vez. Então essa é a questão de hoje. Então a explicação é bem breve mesmo. Ele fala sobre o que acontece na saída de um escopo. Os objetos são destruídos, assim como no loop. Você pode ver que isso aqui é como se fosse um loop de uma iteração apenas, né? Então você vê aqui que é uma questão bem simples mesmo. Foi marcada com essa dificuldade, mas ela é bem tranquila. Essa é a questão de hoje, então eu agradeço pela presença e até a próxima.